Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Crer e Pensar, um programa da Constante TV, da Igreja Batista Constantinópolis. E esse é um programa voltado para a discussão de temas que visam explorar as fronteiras da ciência, ver qual é a relação entre a fé e a ciência, explorar aspectos da filosofia, da ciência e ver qual é a conexão disso com a fé, com a nossa fé cristã. Então, sejam muito bem-vindos ao programa Crer e Pensar. Aqui ao meu lado, meu querido parceiro de mesa, professor Dr. Kelson Mota. E hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre as lacunas da teoria da evolução, mais especificamente a teoria pré-biótica, né? Desde os primórdios da vida, né? A evolução química. Né? Então, professor Kelson, tem a palavra. Gente, bem-vindos ao nosso programa mais uma vez. Esse tema é a continuação do programa anterior. Nós estávamos falando sobre a teoria da evolução química, como surgiu a vida. E nós gastamos um bom tempo vendo 8 das teorias principais voltadas para a explicação de como a vida surgiu do ponto de vista da química. Não estamos falando de evolução darwiniana, estamos falando de evolução química. E essas 8 teorias que está aqui no nosso quadro, que dá para vocês verem, aí são justamente a sopa primordial, o mundo RNA, as fontes hidrotermais, os hiperciclos exoégicos, a inerência química, panspermia dirigida e vida e multiverso. Muita coisa aí. Algumas dessas teorias nós podemos descartar porque não há uma base científica, há apenas uma ideia filosófica, de certa forma. E o que pega mesmo hoje em dia na evolução química da vida é número 1, a sopa primordial, o mundo RNA, as fontes hidrotermais, é que parte do pressuposto que as coisas surgiram a partir de sistemas muito simples, compostos muito simples, e eles foram, com o decorrer dos séculos, com condições específicas, dando origem a compostos cada vez mais complexos, mais especializados, até o ponto de surgir as estruturas fundamentais que deram origem à vida. Então é isso, né? No programa passado nós discutimos um pouco sobre cada um dessas teorias, né? E acho que ficou implícito para o nosso ouvinte, né? O nosso telespectador, que existem lacunas, né? Existem várias explicações, mas por trás dessas explicações não existem, a gente não observa uma justificativa plausível. Então a pergunta que fica para esse programa é: quais são? Como explicar essas lacunas, professor? Rapaz, Jonatas, a gente tem que primeiro, para explicar isso, entender quais são as premissas que estão por trás da evolução química. Nós já falamos alguma coisa no programa anterior, mas seria bom nós visualizarmos isso. Temos aqui uma figura bem interessante em que dá para a gente ver as premissas da evolução química. Vamos ver aqui na nossa tela. Então, o que nós temos aqui? Nós temos como se deu a evolução química no planeta. Então, começa primeiro com a formação da Terra, em algum momento do passado. Essa Terra, ela se desenvolve, em algum momento ela gera uma hidrosfera estável, tem oceanos, tem oxigênio, tem uma atmosfera, e é ali que começa as sopas prebióticas, de alguma forma, E aí você vai ter as síntese dos compostos químicos que deram origem mais para frente à vida. A gente chama de síntese pré-biótica. Essa síntese, de alguma forma, esses compostos eles vão crescendo em complexidade, dão origem às protossequências, que são o encadeamento desses pequenos compostos que dão origem à vida, aminoácidos, açúcares, fosfolipídios, assim por diante. Tem as protossequências, e é aí que entra o famoso mundo RNA. Então, formam-se ali as primeiras sequências de RNA, e essas sequências de RNA vão dar origem ao mundo DNA, as protocélulas, e ali surge o último ancestral comum, Luca, essa é a primeira criatura do qual todos nós descendemos, e daí em diante a diversificação da vida. Então, quando a gente fala de evolução química, a gente está falando de uma série linear de complexidade crescente de compostos que vão dar origem a compostos maiores, mais diversificados, com maior complexidade, e esses compostos são a base para a origem da vida.
Agora, na figura anterior, essa figura que nós acabamos de mostrar, se você olhar, tem uma linha do tempo. Né? E nessa linha do tempo, isso vai de 4,5 bilhões de anos no passado até hoje. Né? Ou seja, é um sistema gigantesco com mais ou menos 4,5 bilhões de anos para dar origem à vida. Então, essa daí é a premissa. Né? A premissa é que não tem Deus, não tem projetista, não tem absolutamente nada. O problema aí é a sua pergunta, né? E as lacunas? Né? Primeiro, onde é que elas podem ser vistas, né? E depois, como explicá-las, né? Rapaz... É bem complexo o negócio. Vamos tentar ampliar cada uma dessas etapas aí da evolução química. Vamos pegar uma próxima figura aqui, para o nosso telespectador ver claramente o que acontece em cada uma dessas etapas. Gente, na evolução química, nós temos infinitas formas de interpretar, com muitas e muitas etapas. Mas de maneira bem simples, de maneira até didática, nós podemos reduzir a evolução química nessas sequências que nós falamos anteriormente. Então, quando você tem a formação da Terra e a formação de uma hidrosfera estável na Terra, dentro dessa teoria vai dizer que nessa época só havia moléculas simples na Terra, ou seja, água, amônio NH3, nitrogênio N2, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano. Oxigênio nem pensar, né? Não, oxigênio nem pensava. Não pode ter oxigênio, porque se tiver oxigênio, ele vai reduzir tudo. Né? Ou seja, em vez de eu ter um composto cada vez mais complexo, eu vou ter composto cada vez mais simples. Então eles vão dizer assim, não, nessa época não tem oxigênio, mas hoje em dia tem artigo dizendo que não tem como dizer que não tinha oxigênio, e aí eles vão ter que criar outras maneiras de fazer essas reações na presença de oxigênio. O oxigênio é sempre redutor, ele dificilmente, na sua presença, você vai ter a formação de compostos mais complexos, a não ser em sistemas muito, muito específicos, catalisados, com um ambiente controlado. Né? Mas aí, essa é a primeira parte. Né? Substâncias simples, que quimicamente já é um problema, porque substâncias simples são altamente estáveis. Exato. Elas não vão dar origem a substâncias mais complexas. Né? A não ser que você tenha reações muito, muito simples, em condições altamente estáveis, da presença de catalisadores. Um maquinário, em outras palavras, né? Um maquinário que esteja por trás dessas reações. Condições quase laboratoriais. Né? Porque se eu tenho um sistema natural que já é dominado só por substâncias simples, do ponto de vista da termodinâmica, a ideia é que continue de forma simples. Se é estável, se é simples, para que mudar, né? Por que mudar? Já são estáveis. Exato. Não tem sentido. E aí nós temos o segundo ponto. Né? Qual é o segundo ponto? Você sai desse primeira formação aqui da Terra, da hidrosfera, entre 4,5 e 4,2 bilhões de anos, você vai para uma segunda etapa. A segunda etapa você vai desse caldo nada delicioso, né? Você vai agora para a síntese prebiótica e a formação de protossequências. Aqui é que o negócio fica complicado. Por quê? Porque nessa etapa você tem já a formação, a partir dessas moléculas simples, de precursores moleculares e a formação de sequências curtas, quase replicantes. Né? Na primeira parte vai ter que ter catalisadores inorgânicos, vai ter complexos orgânicos, compostos orgânicos complexos, vai ter que ter açúcares, nucleobases, aminoácidos, peptídeos. Cara, explica um pouco para o nosso público o que seriam esses catalisadores, o que é um catalisador, né? É interessante para entender um pouco mais, para ver a profundidade do negócio. Nós estamos falando de reações orgânicas, reações em que você está partindo de substâncias simples para complexas. Ou seja, você está falando de síntese orgânica. Essas sínteses, elas não acontecem de forma simples. É quase um trocadilho. Eu preciso ter uma série de condições para que esses compostos possam se complexar em compostos maiores. Em geral, eu preciso ter catalisador. E aí, o catalisador é um composto químico que, do ponto de vista daquela definição que a gente aprende lá no ensino médio, ele não participa da reação, né? Na verdade, ele não é consumido na reação e ele aumenta a velocidade dessa reação. Ele diminui a energia de ativação ali, a barreira entre agente e produto, permitindo que uma reação que aconteceria muito lentamente
ocorra muito rapidamente. Não é que ele transforma uma reação impossível numa possível, mas tem reações que, do ponto de vista cinético, não podem acontecer sem a presença de catalisadores. A barreira ali ela não é favorável. Né? Então, você tem que ter o quê? Catalisadores aqui, para isso, para que isso ocorra. Né? E catalisador, meu querido, são coisas caras e extremamente específicas. Muitos desses catalisadores são metais nobres e você tem que tê-lo em grande quantidade. Você não pode ter uma moléculazinha de um átomo de um metal por ali que apareceu do nada. Não, você tem que ter uma camada, tem que ter um verniz de catalisador. Né? Então, estamos na segunda etapa, né? Porque você tem não só a síntese prebiótica sem haver a existência de vida, você vai ter nessa parte, em 4,2 a 4 bilhões de anos atrás, você vai ter a formação de tudo isso daí. Cara, vai aparecer açúcar na Terra, vai aparecer nucleobases, vai ter aminoácidos, vai ter peptídeos, o negócio vai surgir. Né? E aí isso vai dar origem às protosequências. Né? Sequências curtas, quase replicantes de quê? De nucleotídeos. Nucleotídeo a gente está falando em termos de código, DNA, RNA, sim. Né? Então, aquelas 4 bases, citosina, a guanina, timina, né, e assim por diante, eles vão se reunir, vão gerar sequências maiores de oligonucleotídeos, fosfolipídios e assim por diante. E o que seria esse termo? O que quer dizer quase replicante, Kelson? Esse é o problema, né? Por quê? Porque é fácil colocar ali, né? Quase replicante, pronto, resolveu o problema. Mas o que quer dizer isso, pessoal? Vamos prestar bem atenção agora. Né? Uma sequência de aminoácidos, na verdade, é uma união de vários aminoácidos, né? Ou se for, por exemplo, de bases, de nucleobases, uma sequência de bases ligadas, em geral, ali por algum tipo de ligação de hidrogênio, ligação peptídica. Né? Então você criou essa sequência. Essa sequência ela é estável. Só que essa sequência ela tem que crescer e se replicar. Como é que eu posso replicar uma sequência que ela é inorgânica, que ela não tem vida e não tem nenhuma estrutura, nenhum maquinário biológico para replicar? Ou seja, já surge aí um grande problema. Né? Não basta só formar aquilo. Tem que ter condições e alguma coisa por trás que faça com que aquilo que foi formado se replique, né? Rapaz, como é que pode? Não tem vida. Ali é um sistema abiótico, pré-biótico, não tem vida. E aí se coloca essas frases quase replicantes ou replicantes. Aqui você está quase dentro daquela teoria dos ciclos exoéticos, hiperciclos. Então vai dizer o seguinte, em algum momento, não se sabe como, essas sequências inorgânicas, porque não tem vida ali, agora estou falando inorgânica no sentido de vida, elas começam a exibir uma propriedade vital de reprodução, de replicação. Quando você fala replicação, você está quase falando reprodução. Então, para não dizer replicante, é quase com i no final ainda. Né? Vai ficar pomposo. Aí você tem que aceitar que compostos inorgânicos, sequências de compostos não vivos, eles crescem de tal forma, em complexidade, que eles começam a se replicar, fazer cópias de si mesmo. Né? Mas mais para frente eles vão dizer que eles se tornam replicantes mesmo. Completamente replicantes. Essas sequências crescem em complexidade e elas começam a se dividir, elas começam a criar cópias idênticas de si mesmo e vai chegar num ponto que vai gerar o DNA. O DNA sendo capaz agora de se replicar completamente sem haver ainda uma estrutura celular completa, que é impossível fazer isso. Você tirar uma fita de DNA de uma célula que você colocar numa solução, que é possível de fazer no laboratório, isso não vai se replicar de maneira nenhuma. Não tem como, não tem as estruturas celulares internas capazes disso daí. É uma máquina gigantesca, uma série de coisas. Mas aqui você tem que aceitar por fé que entre 4,2 bilhões de anos e 3,9, né, você tem aí um espaço de 300 milhões de anos. Essas estruturas, elas cresceram em complexidade a ponto de você ter sequência de nucleotídeos, de oligonucleotídeos, de fosfolipídios, ou seja, de gorduras ligadas aqui a fósforo, e o negócio é uma coisa impressionante. Com o passar do tempo, isso cresce também, tá? Aí você vai para o mundo RNA. No mundo RNA, já você vai ter a formação do RNA, DNAs, proteínas, protocélulas,
né? Você parte aí de alguma coisa de 3,8 a 3,6 mais ou menos bilhões de anos, você tem mais ou menos aí também quase 300 milhões de anos, em que essas estruturas elas crescem, elas se replicam, elas se multiplicam, e agora, olha o termo, são sequências complexas autorreplicantes. Agora só um parêntese curioso, né? De onde é que eles tiram esses... Bom, isso daqui eu acho que mais ou menos durou uns 300 milhões de anos. De onde é que eles tiram isso, né? Rapaz, a gente podia gastar um tempo rindo disso daqui, né? Incrível, incrível. Mas o interessante aqui, Jonatas, é que as sequências são autorreplicantes agora, elas têm capacidade interna. Conseguiram se tornar autônomas. Autônomas de se autorreplicar, de gerar cópias, mas elas não estão vivas. Não, elas isso não é reprodução, elas só se autorreproduzem ali, né? E aí você já vai ter polipeptídeos. Com polipeptídeos você tem proteínas. Já aparece formado completamente RNA e DNA. As proteínas estão ali e aí você tem com as camadas de fosfolipídios as primeiras protocélulas. Uau! Cara, é impressionante. São 3 etapas dentro de uma maior. DNA, proteínas e protocélulas. E aí você dá um salto. E esse salto agora é um salto metafísico. Porque você sai de 3,6 bilhões de anos, em 3,5 aparece agora o primeiro organismo celular simples, complexo e funcional. É o nosso último ancestral comum. Primeira célulazinha, a primeira amebazinha, de certa forma. Sim. Né? Então você sai do sistema não vivo, inorgânico, e vai para o sistema completamente vivo, orgânico, de certa forma, né? E esse salto é um salto metafísico. Como é que eu saio da não-vida para a vida? Tá? Em algum momento tem todas as estruturas, não tem vida, e logo depois, 100 milhões de anos, o negócio aparece e, por fim, você sai de 3,5, aí sim você tem a evolução darwiniana. Você tem a diversificação da vida, e essa vida agora ela vai evoluir do ponto de vista não químico, mas do ponto de vista darwiniano. O engraçado é que a evolução química, de certa forma, é uma evolução darwiniana, porque todos os compostos químicos não tão bons, eles são perdidos ao longo do caminho. Só sobrevivem para gerar os compostos melhores e mais complexos, os que são mais aptos para a geração da vida. Isso é quase inerência química. Então é interessante, né? Hoje em dia... Então vamos fazer o seguinte, tá tão boa a conversa que a gente já quer ir para o próximo tópico, né? Tirar as dúvidas, mas a gente tem um bloco aqui, um intervalo, né? No próximo bloco a gente continua essa discussão que está muito interessante, está muito quente. Olá, estamos de volta aqui nessa discussão quente, né, sobre as lacunas da evolução química. Então, no bloco anterior, o professor Kelson explicou sobre cada uma dessas etapas, né, suposta, né, da evolução química, começando de uma terra primitiva, né, com os compostos básicos, chegando até a diversificação da vida, né? Porém, não foi explicado como uma etapa pulou para outra, né? Ou seja, existem lacunas entre cada uma dessas etapas aí da evolução química. E aí, professor, como explicar essas etapas, essas colunas, essas lacunas? Rapaz, tem que explicar por fé. Essas lacunas, e todas as etapas que nós vimos anteriormente, parece lógica, né? Do ponto de vista da narrativa naturalista, você pode ouvir uma história, olha, começou assim, foi para cá, tal, em algum momento apareceu a vida, e é uma história muito bem contada. Só que essa história tem tantos furos, tem tantas lacunas, que quando você começa a perguntar assim, pera, como é que eu saio daqui e vou para lá? E aí, professor Jonatas, como é que eu posso explicar essas lacunas? Vamos mostrar aqui uma figura bem interessante. Vamos lá. Essas lacunas aí, né? Então você pode explicar essas lacunas por pelo menos 3 tipos de explicações possíveis, né? Você pode utilizar aqui processos químicos ainda desconhecidos. Essa é uma explicação que se diz, olha, como partiu de um ponto para outro. Rapaz, eram processos químicos que nós não sabemos, mas que aconteceram. Outro, processos químicos e físicos que são especiais,
que só poderiam ocorrer naquela época, naquelas condições extremas na Terra primitiva. Por isso que nós não vemos mais esses processos, porque eles dependiam das condições da Terra primitiva. Então, por isso que aconteceram no passado. E você pode dizer o seguinte, olha, foi processos químicos aleatórios que se estabilizaram ao longo dos milhões de anos, né? Tudo aquilo que nós falamos anteriormente. E esses processos nós temos que dizer assim, olha, é fruto do acaso. Cara, interessante, né, Kelson? A gente, desde cedo, quando entra nesse mundo acadêmico, né, começa a estudar ciência, uma das premissas básicas da ciência é que você busca conhecer ou solucionar problemas, ou descobrir coisas, desvendar, né, os mistérios da natureza. Sempre a gente parte daquilo que nós procuramos explicar aquilo que nós não sabemos, partindo daquilo que nós sabemos, né? Acho que isso daqui é o beabá da ciência, né? Do cientista honesto, né? Ele descobre aquilo que ele não sabe, partindo daquilo que ele sabe. Onde é que está isso nessas explicações, né? Não está. Não está. Não está. A pergunta é, será que realmente isso é ciência, pessoal? Você tem que partir da ideia de que ou eram processos desconhecidos, ou eram processos especiais, ou eram processos aleatórios. Só tem essas três possibilidades, né? Mas, professor Jonatas, tem uma que eu gosto, tem várias, tá? Uhum. Mas tem uma em especial, por exemplo, as fontes hidrotermais é uma. Mas tem uma que eu acho muito, muito legal, é que é possível você explicar todas essas lacunas com ao que é os impactos de meteoros e corpos celestes, né? Então, se você não consegue explicar nenhuma das anteriores, é impossível, você sempre pode lançar mão de uma pedrada do espaço caindo na Terra. E aí Eita. sim, você tem sempre um meteoro das lacunas. E aqui é importante, né? Porque, gente, principalmente a fé cristã, nós somos acusados, os cristãos, de sempre usar Deus para explicar qualquer coisa. É o famoso Deus das lacunas. Deus das lacunas. E é um argumento filosófico. Já ouviu esse argumento, João? Com certeza. É um argumento comum, né, que nós queremos explicar tudo colocando Deus na jogada. Do ponto de vista da questão última, Deus é sempre a explicação mesmo, né? Quem criou todas as coisas? O Senhor Deus. Quem gerará como é que a gente pode dizer? A redenção universal? Deus. Quem nos dá o sentido da vida? Deus. Então Deus é sempre sim a explicação para as coisas últimas. Última. Mas, por exemplo, a fé cristã, ela não vai colocar Deus em questão de explicação do como, dos mecanismos, né? Quando você pergunta para um cientista cristão, olha, como é que a vida surgiu, né, em termos dos seus mecanismos, a resposta nunca vai ser Deus. Mas pode ser, olha, vamos ver quais são as teorias e ver a que melhor se encaixa. Agora, quando você pergunta para o cientista cristão, quem é o autor da vida? É Deus. Não tem problema, não. Uhum. Então, o pessoal confunde o Deus das lacunas com a resposta das questões últimas. Quem é o autor da lei moral? É o Senhor Deus, sem dúvida nenhuma. Agora, se você perguntar como é que a lei moral aparece na humanidade, aí você pode pegar uma série de teorias para isso. Exato. Daí, né? Uhum. Mas quando você vai para a ciência, que a gente diz assim, não, na ciência não tem o Deus das lacunas, rapaz... Não é bem assim, né? Cara, tem o Deus das lacunas, sim. E esse Deus das lacunas, tem vários deles, um deles são os meteoros, são pactos de corpos celestes caindo na Terra. De uma certa forma tem até a gente pode até associar alguns termos, né, como por exemplo trindade, né? Tem também uma trindade, né, nesse sentido, né? Tem, por exemplo, os meteoros, o tempo e o acaso, né? Ainda tem a seleção natural, né? Exato, muito mais do que 3, né? Então, será mesmo que o que dizem ser ciência nesse sentido é realmente ciência? Ou é fé mesmo, ou é religião, né? Isso é uma cosmovisão que eles gostam de dizer, não, é uma maneira de interpretar a realidade, mas essa cosmovisão, ela tem elementos de religião. Exatamente. Ela tem elementos de religião, né? E, gente, quando nós falamos em questão de lacunas aqui, quando eu falo meteoros, eu estou usando apenas uma das explicações para tentar explicar essas lacunas. A gente tem outros aí, tem
as fontes hidrotermais, tem os vulcões, tem mais. Os meteoros para eles são os mais divertidos. Por quê? Porque sim, são milhares. Eu não estou falando aqui de dezenas, de centenas, estou falando de milhares de artigos ao longo desses últimos quase 100 anos, um pouco menos do que 100 anos, tentando explicar as lacunas da evolução química, colocando no lugar um meteoro. Meteoro aqui aí é bom explicar o que vem a ser esses corpos, porque meteoro é uma explicação muito geral. Deixa eu mostrar aqui uma próxima imagem para isso daí. Então, dê uma olhada aqui. Quando nós falamos de meteoro, aqui é melhor a gente falar aqui de corpos. Corpos. Por quê? Porque no bojo da proposta naturalista, a origem da vida, ela tem isso que o professor Jonas falou, né? Alguns MacGuffins, depois a gente pode até falar sobre isso, professor Jonas. Tempo, a seleção, a evolução crescente e a colisão, aqui no nosso caso, colisão de corpos celestes. Quando a gente fala em corpos celestes aqui, eu estou falando de asteroides, de meteoroides, de cometas, de planetesimais, de poeira interplanetária. E é meio complicado, porque, olha, asteroides, meteoroides, meteoros, meteoritos é praticamente a mesma coisa. Depende muito de onde você vê, né? Então, asteroides, em geral, a gente está falando quando ele está no espaço. Quando ele vai entrando na atmosfera, ele cai em direção a um corpo planetário, ele é um meteoroide. Quando ele entra na atmosfera e ele começa a queimar, a gente chama ele de meteoro. E quando ele cai no planeta mesmo, no chão, no solo, se transforma em meteorito. Se transforma em meteorito. Um cometa, de certa forma, também é, mas um cometa ele tem uma órbita estável, em geral, em torno de uma estrela. Né? A composição dele pode gerar uma cauda espectral bem grande, né? E ele tem uma órbita espacial fixa. Mas ele pode cair num planeta também. Aí quando ele cai, ele se transforma num... deixa de ser cometa, né? De ser cometa, para ser um meteoro, um meteoroide, depois um meteorito. E temos ainda os planetesimais. Planetesimais são meteoros gigantes, asteroides, que têm tamanhos grandes, por volta de 100 quilômetros de diâmetro, talvez mais, que são considerados quase pedaços de planeta. São planetesimais, são asteroides. O termo aí tem a ver com asteroide grande. Asteroide grande. Né? E tem as poeiras, a poeira interplanetária, né? O IDP, né? Interstellar Dust, e assim por diante. E essas poeiras são micrometeoros. Então elas podem ter de micrômetros a pequenos metros. O pessoal pode considerar poeira espacial. Certo. Não uma partícula aqui, mas você aceita isso dessa forma. Tudo isso daqui são maneiras de dizer assim, são corpos celestes que caem na Terra ou se chocam com algum outro planeta. Então o pessoal vai utilizar esse tipo de corpo celeste, que eu vou chamar só de meteoro, tá? Só para facilitar, para não ficar o tempo inteiro, não, é um cometa, não, é alguma outra coisa. Vou chamar de meteoro. O pessoal vai usar esses corpos celestes, esses meteoros, para explicar, Jonas, todas as lacunas. Uau. E a gente poderia passar aqui muitos programas analisando artigo por artigo, alguns dá vontade de rir pra caramba, né? Porque é o meteoro das lacunas, o deus das lacunas da teoria da evolução química são os corpos celestes, o impacto de corpos celestes. Aí você vai dizer, não, você está brincando. Não, não estou brincando não, gente. São milhares de artigos, são coisas que você não vai acreditar que existe escrito, e está lá. Mas por quê? As lacunas. As lacunas, né? As lacunas. Então vamos lá então, nesse bojo de coisas aí. Qual é o primeiro caso, professor Kelson? Rapaz, vamos pegar do caso mais geral, e depois a gente vai para os casos mais bizarros, de certa forma. Vamos lá. Então, o primeiro caso, vamos mostrar aqui na nossa tela, é a origem dos compostos orgânicos em geral. Nós já vimos que lá no início da Terra que tinha que ter aqueles compostos orgânicos, né? Então, esses compostos orgânicos, eles vieram de meteoros e de planeta, de poeira interplanetária. Então, o primeiro caso aí, tem um artigo lá de Guivary e Rothstein, lá em 1963, e que eles vão sugerir o seguinte, né? Que quando esses meteoros eles entram na Terra, as ondas de choque oriundos dessa queda
vai gerar energia suficiente para o quê? Para esses compostos serem formados. A síntese desses compostos orgânicos na Terra primitiva se dá da entrada desses corpos celestes. E aí entra aquilo que nós discutimos no programa passado, né? Será que essa energia, quais são as chances dessa energia toda de choque, né, produzir, organizar alguma coisa, né? Se espera que uma energia dessa magnitude de uma onda de choque, ao invés de organizar, desorganize as coisas, né? É que o pessoal tem uma ideia errada de energia, né? O pessoal acha que havendo energia suficiente... Sim, já tá bom, já dá para fazer coisas. É possível organizar qualquer coisa. Né? Energia não organiza nada. Energia, ela não organiza nada. Né? O que você tem para organizar são meios de organização, meios de ordem. Uma utilização racional da energia, né? Você precisa, né? E não é qualquer energia, tem que ser energia livre, você tem que ter energia na forma de trabalho. Exato. E eu não posso ter energia na forma de trabalho se eu não tiver um meio ordenador do sistema. Então, se só energia organizasse, a gente colocava um monte de crianças numa obra e deixava a criança está cheia de energia. Pegava um galho de uma árvore caída, né? Jogava no sol e ela ia virar uma árvore frondosa e bonita, né? Jogava na fogueira, né? Você está dando muita energia, né? Ia gerar térmica. Fruto ali dentro. Então não faz sentido. As pessoas têm uma ideia errada. Mas o Guilherme vai dizer isso daí. Não, cara, quando os meteoros entram, né, com as ondas de choque têm muita energia, eles estão rasgando a atmosfera, e aquilo ali começa a sintetizar os primeiros, aqueles compostos simples da atmosfera começam a ser sintetizar, reagem, começam a sintetizar compostos mais complexos. Aí a gente diz assim, mas 63, é um cara que a gente nunca ouviu falar. Mas, tem gente conhecida falando isso daí. Todo mundo conhece Carl Sagan, né? Carl Sagan, em 1962, com um homem chamado Tiba, eles vão fazer um cálculo simples em que eles estimam, olhem bem, olha a loucura aqui, né? Em 1992. Que a entrega de carbono orgânico pela poeira espacial em 4 bilhões de anos atrás, olhem bem, era da ordem de 10 a 8 quilos por ano. Uau. Ou seja, 10 a 16 quilos em cada 100 milhões de anos. Gente. 10 a 16 quilos está além dos trilhões de toneladas. Gente, é uma loucura. Quer dizer, trilhões de toneladas caíram na Terra, compostos orgânicos, carbonos, para que você tivesse aquele carbono suficiente, seja na fonte hidrotermal, seja na poça lá, na sopinha, para que desse origem aos compostos orgânicos. Por quê? Porque não teria carbono suficiente na Terra para aleatoriamente gerar os compostos orgânicos. Aí você diz, cara, esse é 92, isso aí já passou. Você acha que é 92? 2014, agora pouco tempo mais atrás. recente. Né? Ruiz Milano, ele vai dizer o seguinte, olha, aquele cálculo, Ruiz Misano, aquele cálculo não está muito bom, e ele vai refazer o cálculo. Então ele vai dizer que agora só há 6 vezes 10 a 14 quilos de matéria orgânica na biosfera atual. Então ele vai dizer que esses compostos orgânicos hoje em dia são extraterrestres em termos de carbono. Todo carbono veio o quê? De fora. De fora. De fora. Por onde? Por meteoros. Ditos meteoros. Ou seja, você não tem trilhões e trilhões e trilhões de toneladas, você tem somente alguns bilhões de toneladas de carbono. Um pequeno ajuste, né? Que sintetizaram os compostos orgânicos. Então, composto orgânico não pode ter vindo da Terra. Se veio na Terra, ou foi por entrada de meteoro que deu energia, ou foi pelos carbonos todos que vieram da Terra sob a forma de cometas, de meteoros, de poeira espacial, o que você quiser imaginar. Tá bom para ti essa explicação? Rapaz, acho que por enquanto nós vamos tentar a próxima para ver se a gente... Você tem coragem de ver a próxima depois dessa, Jonatas? Rapaz, é sempre bom conhecer coisas novas, né? Qual é o próximo caso? Vamos pegar o segundo caso. O segundo caso são compostos prebióticos que foram formados não na Terra, né? Os compostos prebióticos naturalmente não podem ter se formado na Terra. Por quê? Porque não tem como, quimicamente. Então, eles são oriundos de múltiplos impactos de meteoros. Aí, CH4, HCN, H2O, a formamida,
que você pode imaginar, amônia, tudo isso veio de impactos de bólidos, ou seja, de meteoros que trouxeram ou produziram esses produtos orgânicos prebióticos necessários à origem da vida. E aí o mais legal, né, nesse artigo que está mostrando aí em tela para vocês, é que esses compostos, eles vieram desses impactos, eles vão dizer que mais ou menos 104 objetos tão grandes quanto o cometa Halley, ou maior, caíram na Terra e trouxeram esses compostos. O cometa Halley, ele é uma esfera de 5 quilômetros de raio, Uau. que se supõe que seja. Ou seja, caiu na Terra vários impactos de meteoros gigantescos, de cometas, e trouxeram todos os compostos orgânicos da Terra. Bom, pessoal, vamos continuar essa discussão quente no próximo bloco? Quente e impactante, né? Impactante agora, né? São duas características da nossa conversa agora. Então, fiquem ligados, no próximo bloco a gente continua. Bem-vindo de volta, continuando aqui a nossa discussão, né, sobre a evolução química, explicando as lacunas da evolução, né? Ou seja, tentando ver qual é a explicação que eles dão para justificar essas lacunas, né? E nós falamos agora sobre o segundo caso, né, dos compostos prebióticos, de onde eles vieram. Agora o professor pode continuar com os demais casos, explicando. Rapaz, é muito caso. É muito caso, né? Tem um terceiro caso, e esse é bem interessante, porque nós já tínhamos falado no programa anterior que seria necessário catalisadores para que as reações acontecessem. O problema é que a Terra não tem catalisador metálico suficiente para que as reações ocorram. E esses catalisadores, em geral, são metais nobres. Já é naturalmente escasso na Terra. E aí eles vão dizer o seguinte, o terceiro caso, que o mundo RNA que necessita, né, desses catalisadores, vão dizer que um meteoro providenciou um verniz metálico catalisador das reações. Isso aqui é um artigo novinho, 2019, né? Olha só. E nesse artigo eles vão dizer assim que o impacto de um único bólido, de um único planetesimal, de 10 elevado a 23 quilos. Curioso, de massa. A gente tem um meteoro providente, né? E esse meteoro, ele tinha todos os compostos, todos os metais necessários para dar esse verniz metálico para isso, né? Então ele tinha ferro, tinha platina, tinha ouro, tinha irídio, tinha todos os elementos siderófilos na Terra e na Lua que eram necessários para gerar todos os processos catalíticos, né? E compostos que eram complicados de reduzir, como o nitrogênio, o N2, eles puderam sofrer essa catálise. Interessante, né? Que eles além de elementos siderofílicos na Terra e na Lua, né? Na Lua. Como é que eles introduziram esse termo? A Lua também? Porque você vai encontrar, né, de algumas amostras da Lua que vieram a semelhança com a Terra. Então, entendi. Então você vai ter que explicar da Terra e vai ter que explicar da Lua também. Então aproveita e já coloca a Lua junto, né? Agora o problema é que 10 elevado a 23, ali está direto 1023, mas é 10 elevado a 23, isso daí está na faixa do sextilhão de tonelada, cara. Gente, é muita Então quando coisa. você compara com a massa da Terra, a Terra está na faixa de 5,9 a 10 a 24 quilos. A Lua, em relação à Terra, a massa da Terra, ela tem 1,2% da massa da Terra. Esse meteoro aí tem 1,7% da massa da Terra. Maior do que a Lua, Maior do que a Lua. E ele chama esse meteoro de moneta, porque a ideia de monetário, porque tinha muitos elementos caríssimos, metais nobres. Então, quer dizer, para eu ter, na verdade, um verniz metálico que não tem na Terra, eu tenho que encontrar de algum lugar. De onde veio? A gente está explorando só os aspectos físico-químicos, né? Mas aí tem, agora olhando com detalhes isso daí tem problemas gravitacionais. Isso vai ter problemas seríssimos nas órbitas. Caiu uma Lua na Terra. Uma coisa maior do que a Lua. Então isso é um problema gravíssimo para o equilíbrio das órbitas gravitacionais. Para um problema ruim, você tem que encontrar uma solução pior. Gente, é complicado. Então, quer dizer, porque você não pode dizer assim, caiu um meteorito de 2 quilos na Terra,
com o material, né, com verniz metálico. Não tem. Você tem que criar um verniz sobre toda a Terra, com muitos metais nobres distribuídos de forma quase homogênea, para que em todas as partes da Terra você tivesse reações químicas suficientes em complexidade crescente para dar origem aos precursores. Você tem que ter alguma coisa grande mesmo. Né? Sim, mas é tem que ter absurdo grande. Realmente. E esse impacto ele deve ter mudado a face da Terra, porque é uma lua. Imagina. É uma lua. Não, e os próprios efeitos, né, do choque. Imagina o que isso... Alguns outros artigos vão Colisão. sugerir que esse impacto é o que gera a Lua também. É um planeta que se choca com a Terra, com massa grande o suficiente para arrancar um pedaço do planeta, gerando a Lua. Não, agora, como é que arrancando um pedaço considerável do planeta, ele manteria a forma que tem hoje? E além disso, como é que esse pedaço arrancado foi sincronizado numa órbita tão perfeita, tal como a Lua que a gente tem hoje, né? Rapaz, você tem Aí que... entra a questão do ajuste fino, né? Mas você está sendo muito incrédulo, cara. Você tem que aceitar, você é cientista, rapaz. Eu pensei que o cientista questionava as coisas, né? Antigamente era assim, né? Você tem que aceitar isso daí. Por quê? Porque é uma explicação, né, a única que resta para você aceitar que há metais nobres suficientes da Terra que permitam essa catálise. Não tem. Então, joga um planeta aí na Terra, joga uma Lua. Literalmente, né? Uma Lua maior do que a nossa Lua. Aí você acha que esse caso é o melhor? Não, pelo que eu estou vendo, tem coisa melhor aí por vir. Vamos para o quarto caso? Vamos lá. Quarto caso são os açúcares, né? Opa, tem coisa doce aí pela história. Rapaz, olha, há um problema em química muito grande da origem da vida em termos de evolução química, é de onde veio os açúcares. Os açúcares são basicamente compostos com grande quantidade de oxigênio e eles têm uma estabilidade baixa, né? Qualquer um que já tentou fazer uma calda de açúcar em casa sabe, né? 120 graus aí você já tem uma caldazinha, menos do que isso no seu fogão, você começa a fundir açúcar ali, qualquer coisa aquilo ali queima, né? Você vai fazer o seu pudim, fica aquela calda queimada de açúcar, né? E a pergunta é de onde veio os açúcares, porque eu preciso de açúcar para formar o quê? RNA, DNA, né? Eu tenho desoxirribose, eu tenho a ribose, são açúcares, eu preciso ter. E é um mistério de onde veio os açúcares, como os açúcares foram sintetizados. A explicação, os açúcares vieram do espaço sideral, do cara. espaço, dos meteoros. Então, o açúcar necessário para a formação dos nucleotídeos no RNA vieram dos meteoritos. Então, temos um artigo lá de Furukawa, de 2019 também, e esse artigo é novo. De pouco tempo gerou assim, uma comoção em 2019, porque eles disseram assim, comprovamos que o açúcar, que era uma coisa que ninguém sabia de onde vinha, ele veio do espaço, né? Então, Furukawa, ele vai dar uma frase, ele escreve nesse artigo uma frase interessante, diz assim, outros compostos importantes da vida já foram encontrados em meteoritos, incluindo os aminoácidos, né? E nucleobases. Ele vai dizer, mas o açúcar era a peça que faltava, né? Entre os principais componentes básicos da vida. Aí ele vai dizer, o açúcar extraterrestre pode ter contribuído para a formação do RNA na Terra prebiótica e possivelmente levou à origem da vida. Pronto, então a origem da vida... Está explicado. Veio dos meteoros. Para eles já é suficiente. Veio dos meteoros. O açúcar que nós temos no nosso corpo é origem extraterrestre. Né? E ele vai colocar nesse artigo, né, algumas evidências, né, de que a ribose que forma, no caso, o RNA, ela é de origem extraterrestre e outros açúcares bioessenciais também são. O problema é que no artigo vai encontrar em ppb. ppb é parte por bilhão. Eles vão pegar alguns meteoritos e eles vão analisar o solo, vão analisar uma parte do... Olha, encontramos aqui o açúcar em ppb, em parte por bilhão. Parte por bilhão é traço. Né? Traço. E aí você não sabe se aquilo é de fato do meteoro ou se é uma contaminação do solo. Tão pequena que... Está lá, alguns meteoritos, não assim, um meteorito caiu, vamos logo pegar ele. Não, são meteoritos que já estavam na Terra há algumas dezenas de anos, muito mais tempo do que isso.
Nós temos uma terra aqui cheia de plantas, tem açúcar para todo lado, açúcar do ponto de vista bioquímico, né? Nós temos isso daí. Né? Então, não temos como garantir a origem desses açúcares como vindo do espaço. Ainda tem um problema, os açúcares na Terra, os açúcares biológicos, eles são quirais, né? Eles são destrógenos ali, então não tem como. Os açúcares encontrados não são. Quer dizer, você não tem como garantir que a origem disso, de fato, veio do espaço. Né? Ele não garante o que é a possibilidade de contaminação do solo também nessas amostras. No entanto, foi anunciado como sendo a peça que faltava naquele quebra-cabeça. Né? Olha então, só. Aquela lacuna está aqui. De onde veio os açúcares? Para explicar. Né? Então, tem um próximo slide aqui, interessante a gente ver essa figura, porque o negócio é tão impressionante que nós temos uma frase aqui de um cientista da NASA, né, o Jason Dworkin. Ele vai dizer assim: é extraordinário que uma molécula tão frágil quanto a ribose possa ter sido encontrada em uma matéria tão antiga. Por que é tão frágil, professor Jonas? Caiu um meteoro na Terra. O que é frágil? Pois é, né? É um açúcar. Um açúcar, rapaz. O meteoro mais ou menos fica com que temperatura quando ele entra na Terra, quando ele começa a queimar? Puxa, agora de cabeça eu não lembro, Kelson. Mas é por volta de 1.500 graus Celsius. Não dá. O açúcar começa a queimar por volta de 100 graus, dependendo do açúcar. Pois pouco antes, um pouco depois, açúcar um pouco mais complexo, 120 graus Celsius. Estamos falando de 1.500. Aí o cara da NASA vai dizer assim: é extraordinário. Eu não sei nem se ele estava falando isso de uma maneira irônica ou ele estava maravilhado. Uau, como conseguiu chegar na Terra? Seja irônico ou seja maravilhado, a ideia é a mesma. Como? Era para ter vaporizado instantaneamente qualquer traço de açúcar na entrada da atmosfera, né? Então, volta aqui a figura inicial. Essa figura aí, agora nós não temos, na verdade, o meteoro. Olha o que na verdade nós temos. A próxima figura. Pode pular. Pode pular aí. Nós temos um caramelo. Um caramelo gigantesco. É um caramelo, é um açúcar caramelizado, né? Um meteoro caramelizado. Entrou na Terra, meu querido, a 1.500. Não tem como resistir. É extraordinário. Não dá. É isso que ele está falando, é extraordinário, né? Ou seja, não faz sentido nenhum. E é interessante que o próprio cientista, quando ele é honesto, ele vai dizer assim: rapaz, de fato é estranho, mas é extraordinário. Ele podia ter colocado, é miraculoso. É miraculoso isso daí. Ou seja, não temos como. 1641, acho que é a temperatura de meteoro, não tenho certeza. Mas, gente, não tem como. Mas é uma explicação. De onde veio os açúcares? Caiu na Terra de meteoros. Né? Isso foi em 2019, foi alardeado como a última peça do quebra-cabeça que faltava. Quer dizer, todo aquele arcabouço de coisa que a gente discutiu já foi resolvido, só faltava essa, né? Mas tem muito mais peça faltando naquele quebra-cabeça. Eu acho que dá até para ir mais adiante, viu? Pois é, então a gente falou agora uma coisa um pouco mais adocicada, né? Agora vamos falar para uma coisa um pouco mais quente, né? O que é o quinto caso, Kelson? Rapaz, é o aquecimento da Terra. Né? Nós temos um problema, gente. É que se a Terra no passado era muito fria, algumas reações não aconteciam. Mas se ela era muito quente, também outras reações não aconteciam, né? Então, tem uma linha dizendo assim que a Terra ela era congelada no início. Né? Então, o quinto caso vai falar sobre aquecimento na Terra. A Terra primitiva ela era congelada, dificultando o surgimento da vida na Terra. Né? Mas como é que essa Terra descongelou? Impacto de bola, ou seja, de meteoro. Outro meteoro, vamos lá. Então, temos um artigo aí antigo, que não é tão antigo, de 1994, de Bada. Bada é um cara muito importante isso daí, e ele vai dizer que o impacto de meteoros, de certa forma, descongelou os oceanos, e isso tem implicação para a origem na Terra. Gente. E esses meteoros são planetesimais, eles têm 100 quilômetros, mais ou menos, de raio. Né? Então, esses bólidos caíram na Terra e derreteram o oceano antigo,
que era coberto de gelo e não podia ter vida, né? E ele vai dizer que esses impactos derreteram periodicamente esse oceano e isso resultou nos primeiros organismos, as primeiras fontes de energia para gerar os organismos vivos, né? Interessante, né? Periodicamente, né? Periodicamente. Porque não pode ser um só. Tem que ser 1, 2, 3, porque está muito congelada. A Terra, a água tem um alto, né, capacidade calorífica. Então, se cair um só, aquilo não é suficiente. Só tem que ter mais derrete ali, mas o resto fica... Então, tem que ser um aqui, outro ali. Tem que estar caindo, né? Pontos estratégicos, né? Rapaz, foi planejada essas quedas. Até a queda tem que ser planejada, né? Tem, porque ela não pode ser aleatória, né? Então, sem esses bólidos aí para derreter o gelo, a vida não poderia surgir. Então, como é que descongela o planeta? Com meteoros quentes. Né? Mas o legal, João, nesse artigo, é que eles vão usar uma frase assim, que essas quedas foram adequadamente cronometradas. Aí o negócio é complicado. Espera aí, não é tudo ao acaso, né? Não é tudo aleatório? Foram adequadamente cronometrados. O quê? Para aquecer o planeta congelado, que você falou. Não basta ter um. E não basta ser aleatório, tem que ser algo periódico, algo cronometrado. Quem cronometrou? Pois é, né? Aí você não pode falar nada, né? Porque é tudo aleatório, não tem Deus, não tem nada aqui. Né? Então, quinto caso, aquecimento da Terra. Mas sabe qual é o engraçado? É o sexto caso. Pois é, tem teoria para todo gosto, né? Qual é o próximo? O sexto caso é o resfriamento da Terra. É o contrário. Né? Por quê? Porque a Terra primitiva era muito quente, né? Com muito CO2 na sua atmosfera, né? E não tinha como gerar uma série de reações químicas, ela tinha que resfriar. Como é que ela é resfriada? Meteoros de novo. Né? E esses meteoros não podiam ser de qualquer tipo, não. Era do tipo condrítico, são meteoros com alto teor de carbono. E esses meteoros, esses cometas, esses asteroides, quando eles entram na Terra, eles começam a aumentar a razão do monóxido de carbono, CO2. Né? Por quê? Porque a Terra era muito quente, tinha muito CO2, eles entram e entregam uma quantidade muito grande ali de carbono e a razão do CO2 diminui em relação à razão de CO, ou seja, começa a ter mais monóxido de carbono que dióxido. Né? Como o monóxido de carbono a gente sabe que ele absorve ali os raios solares, então ele diminui, vamos dizer, o efeito estufa. E, de certa forma, o planeta, o quê? Ele esfria. Então, é o efeito contrário. Primeiro caiu um meteoro para descongelar e agora caiu um meteoro para congelar. Mas aí tem um problema, né? E aquela dita energia que eles alegam ser necessária para que todo aquele processo primitivo da química aconteça, né? Se eu, por um lado, eu vou favorecer essa situação, eu vou desfavorecer a questão energética no futuro, né? Da energia ultravioleta, etc., para poder... Isso não importa. O que importa é a minha ideia, né? Que o meu meteoro resolveu o meu problema naquele artigo. Pois é, se esquece dos outros que ele vai criar, né? Mas, gente, a ideia aqui das lacunas da evolução química, ela não tem fim, não. Aqui estamos colocando 6 casos e a gente nem chegou a arranhar a superfície do problema. E outra, né? A gente nem chegou a discutir os detalhes de cada um, né? Só apresentamos, basicamente, né? Professor Jonathan, não vai dar para terminar aqui nesse programa, não. Tem muita coisa para ser ainda explorada, né? Mas nosso bloco está terminando agora, né? Podemos, quem sabe, discutir mais no próximo programa? Vamos. E eu quero terminar dizendo que a origem da vida na Terra ela não pode ter acontecido ao acaso. As lacunas são intermináveis. Mas se você não crê em um Criador que criou todas as coisas com poder, com sabedoria, com autoridade, você vai ter que se contentar com a ideia que uma pedrada cósmica gerou todas as coisas. Ok? Então nós vamos ficar por aqui, no nosso programa Crer e Pensar. Eu, o professor Kelson Malta, com o professor Jonathan Nunes, falando sobre os desafios de uma fé que pensa, uma razão que crê. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe e até o próximo programa. Até o próximo programa.